Deixa eu só pegar uma coisa. Opa. Tá no ar. Tá no ar, né? Isso aí. Bem, peraí. Boa tarde, amigos e amigas da TV 247. Eu sou Paulo Moreira Leite. Eu estou aqui com o Dr. Ronaldo de Souza Costa, médico em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que além de médico, clínico e médico do trabalho, ele é um dos militantes de uma das causas mais interessantes nesse Brasil que luta contra Bolsonaro. Ao lado de um grupo de militantes abnegados, eles estão enfeitando as ruas da cidade com outdoors que denunciam o Bolsonaro. Então, eu vou perguntar para ele como é que foi e daqui a pouco eu vou mostrar alguns outdoors para vocês verem que coisa interessante. E aí, Ronaldo, como é que foi essa ideia de mostrar, de fazer outdoors nas ruas da cidade denunciando o Bolsonaro? A imprensa não mostra os problemas do país? Não tem nada? Por que vocês resolveram fazer isso? Não, nós temos aqui, Paulo, um grupo maravilhoso de pessoas de inconformados, né? Inconformados e transformadores, com ideias de transformação desse país, né? Então, a gente não só se inconforma, como também a gente age, né? Nós temos esse hábito, né? Esse grupo chama Politizando, né? Do qual temos alguns motores dentro dele, né? Tipo a Inês Cerenza, né? Temos a Lilian, né? Temos parceiros como a CUT, e aí nós pensamos em estabelecer uma crítica persistente a esse desmonte do Estado brasileiro que tá ocorrendo no governo Bolsonaro, né? Ele começou com o Temer, né, com reforma trabalhista, depois veio reforma da Previdência, aí agora eles estão acabando com o Sistema Único de Saúde, agora diz que vem reforma fiscal. Até agora nós não conseguimos ver nenhuma reforma que favorecesse a população, o bem-estar da população. O governo não está garantindo condições de vida, condições de dignidade de vida para as pessoas. As pessoas, a qualidade de vida está piorando. O Brasil está voltando para o mapa da fome, da miséria, do desemprego. Então, nós temos que demonstrar que ativar essa crítica persistente ao Bolsonaro. E foi por isso que nós resolvemos fazer os murais. Realmente, boa parte da imprensa, Paulo, ela é muito comprometida. Ela escolhe lado. Ou ela escolhe um lado, ou ela escolhe um outro. Mas ela não escolhe o lado que é o lado mais certo, o lado crítico de defesa dos direitos das pessoas, né? Tem alguns lugares em que ela apoia o governo do estado, outros lugares ela não apoia, outros lugares apoia o município, de forma que nunca a população é contemplada com o trabalho da imprensa, um trabalho realmente que seja amplo por parte da imprensa, para mostrar as informações para a população. Foi por isso que nós resolvemos colocar os outdoors aqui nas ruas de Campo Grande. Campo Grande está enfeitada com outdoors, né? Esclarecendo, né? Mostrando, por exemplo, que o nosso arroz hoje, R$30 o quilo do arroz. Isso. O Jonas Araújo, nosso técnico, vai mostrar alguns outdoors, porque é melhor do que contar, e depois eu vou pedir para o doutor Ronaldo comentar. Mas, Jonas, vai mostrando aqueles outdoors que a gente selecionou aqui para mostrar para a população saber do que ele está falando. Como é que é esse aí? Fala um pouco desse aí, Ronaldo. Por que vocês resolveram falar disso aí? Olha, Paulo, aqui nós estamos passando por uma catástrofe ambiental. Não sei se vocês recordam que no mês de dezembro começou, entre dezembro e janeiro do ano passado, teve o Dia do Fogo. Né? Justamente quando estava todo mundo em casa, com a sua família, recebendo as primeiras notícias de Covid, começou o Dia do Fogo. Paulo, Mato Grosso do Sul, Pantanal, nunca mais foi o mesmo. O nosso estado, o Pantanal está em desgraça. Entrou um período de chama, de fogo no Pantanal, Paulo, um fogo profissional, que só agora, com o período da chuva, foi que cessou o fogo. O Pantanal teve uma perda imensa, a perda de biodiversidade, de riqueza natural que nós tivemos, é uma coisa assim lamentável que aconteceu com o Pantanal. E o governo não fez nada. Ele fez sim, Paulo.
Ele disse que veio aqui vistoriar uma estação em Corumbá, mas, na verdade, o entendimento que eu tive é que ele só veio sobrevoar para ver a destruição, só para ver se a destruição tinha sido efetiva. Eu tenho certeza, porque depois disso ele não mandou nenhum tipo de brigada para ajudar a combater o incêndio. Bem, olha só, vamos ver outro outdoor. Jonas, mostra mais um aí, a gente tem uma boa coleção para mostrar. É uma forma de comunicação e de protesto muito, muito pertinente no Brasil. Olha aí. Explica esse aí, doutor Ronaldo. Então, é a situação, né, do nosso Brasil, gente. Olha, nós saímos de sexta economia do mundo para uma economia de recessão, né? Os biomas nossos estão sendo devastados. Vocês viram que a Amazônia está sendo destruída impunemente, né, com a permissão do Ministério do Meio Ambiente, né? Agora, a fiscalização ambiental está praticamente sendo destruída. A falta de enfrentamento adequado na pandemia, né? A história da gripezinha, né? Da gripezinha já matou mais de 170 mil brasileiros, né? E agora a gente já está vendo que essa morte, ela tem cara, ela é pobre que está morrendo, quem está morrendo são os pobres, os ricos estão morrendo muito menos, né? Ela ficou seletiva. A volta da inflação, o Brasil, essa semana, o Brasil recebeu um navio de soja dos Estados Unidos, gente. Vocês acreditam que o Brasil está importando soja, né? Desemprego recorde, 14% de desempregados. O dólar saiu de uma média de 2,20, 2,30, está 5,30, 5,40. A nossa moeda não vale mais nada. Nós estamos com o país numa situação caótica, Paulo. É isso que nós estamos querendo dizer com esse mural. Eu queria perguntar assim, a gente vai ver mais, mas eu quero mais uma pergunta. Como é que a população reage? A população gosta, a população para? Porque eu imagino, é uma coisa, é uma surpresa. Você está andando na rua e você fica, de repente, um mural crítico. Em vez de ser um mural que quer convencer você a comprar um chuveiro elétrico, convencer você a mudar de roupa de marca de sapato, você vê um mural com essa crítica, falando dos problemas da vida. A população reage bem? Olha, a população, eu tenho percebido assim que quem tem consciência política, ela reage muito bem. Agora, a população que não tem essa formação, Paulo, para ela, muitas vezes, ela passa e é uma informação que ela não faz a conexão direta da questão do governo com a questão do comando do país. Veja que boa parte dos conservadores, eles foram vencedores nessas eleições de 2020. Então, nós temos que aprender a dialogar com a população. Nós não estamos, assim, nós estamos vendo que a nossa sintonia não está perfeita ainda. Nós temos que aprimorar a nossa forma de comunicação, porque ela está sendo vitimada, mas ela não está se mobilizando, não está entrando dentro desse processo de questionamento do governo também. Ronaldo, qual o seu balanço das eleições que acabaram de ocorrer, essas eleições para prefeito, vereadores? Qual é o balanço que você faz, assim, em linhas gerais, aqui no Mato Grosso? Aqui em Mato Grosso do Sul, a gente viu assim, a reafirmação do perfil conservador, aristocrático, rural, familiar, de poder familiar, comandando o Estado, né? Então, as oligarquias aqui no Mato Grosso do Sul, elas vão continuar comandando o Estado. Então, os interesses do Estado, o orçamento do Estado vai se tornar um benefício delas, né? E não dos direitos das pessoas. As pessoas vão continuar sem saúde, sem educação. A gente pegou aqui, Paulo, essa semana, o orçamento municipal de Campo Grande, para você ter uma ideia. É uma vergonha o orçamento da cidade, porque o que o prefeito falou que vai fazer, primeiro, que não é prioridade, e segundo, que o que ele falou que vai fazer, a quantidade de recursos que ele colocou para fazer é insuficiente. É insuficiente. Então, o que a gente já sabe? Nós já sabemos que ele não vai fazer. Então, quem quiser atendimento à saúde, a cidade vai continuar sem hospital municipal, sem centro de exames,
né? Não vai ter rede de assistência ambulatorial perto da sua casa que não tem posto de saúde. Se ele fizer o posto de saúde, ele não fez previsão orçamentária, por exemplo, para contratar pessoal. O Estado também não tem previsão de inaugurar redes novas de serviços de saúde. Então, as pessoas vão ter que procurar, por si próprias, resolver os problemas de saúde. Nós estamos passando de uma situação de direito, né, para uma situação de ter que custear aquilo que é de seu direito. Então, nós estamos com o Estado que está sob esse tipo de comando para favorecer as oligarquias do Estado. Esse é o meu balanço, Paulo. Eu vejo assim que a população não vai ter não pode ter muita esperança aqui em Campo Grande. Jonas, nem passa no estado do Mato Grosso. Jonas, tem bastante outdoor. Vamos ver mais um. Jonas. Conseguiu? Vamos ver. Ah, vai ver. Eu sabia que vai ver. Olha aí, ó. É justamente 150, já até aumentar, 159 mil mortes, né? Saúde. Agora já são 172 mil mortes. Saúde e vacina não são um jogo da morte, tá ok? Né? Fala um pouco, como é que foi a pandemia? Você estava me conversando comigo à parte. Como é que foi a pandemia aí em Campo Grande? Como é que está sendo no estado? Que no Brasil inteiro é uma tragédia. Como é que está sendo aí? Então, aqui, vamos ser justos, né? A questão da divulgação da responsabilidade com a pandemia, né? Do discurso, quem está assumindo isso aqui, o discurso mais correto é o Estado. Ele está assumindo o discurso, mas ele não tem rede. O único hospital que está atendendo responsavelmente a questão da pandemia é o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, né, dentro do âmbito do Estado. Né? O restante, em plena pandemia, o Estado privatizou, transformou em organização social o Hospital Estadual de Ponta Porã e um Hospital Estadual em Dourados. Vê se pode, Paulo. Em plena pandemia, o Estado que está dizendo que é crítico à situação da pandemia, ele transforma 2 hospitais públicos em organização social, abrindo mão da gestão. Né? Os municípios, boa parte dos municípios não tem hospitais. E também não tem cobertura ambulatorial. Esta semana, você veja, Paulo, que nós estamos ainda em período de primavera, nós não estamos no inverno. Né? Ainda não tem tosse, não tem espirro, e aqui hoje os leitos todos já estão cheios, não existe vaga para Covid. Você imagina o que vai acontecer, Paulo, quando chegar o inverno, sabe? Se nem doença que tem imunização você consegue atingir a meta, por exemplo, paralisia infantil, que tem imunização, só 45% das pessoas estão se vacinando e a paralisia vai voltar no Brasil, isso já está sendo praticamente inevitável. O primeiro caso que entrar, nós vamos virar uma epidemia novamente. Você imagina uma doença que não tem vacina ainda, né? A nossa rede não está pronta, não está própria. Como que vai ser isso no mês de junho, a julho, agosto, mês de inverno no Brasil? Como que vai ser? Eu estou, assim, sinceramente, muito preocupado mesmo. Agora já são 171 mil mortes. 21 mil a mais, faz menos de 2 meses. Ronaldo, você foi um dos militantes que participaram da fundação do SUS, da mobilização que permitiu que a gente tivesse na Constituição aquele artigo: a saúde é um direito, é um direito de todos, um dever do Estado, um artigo civilizatório, importantíssimo. Você, assim, participou da mobilização junto com o doutor Sérgio Arouca, aquele médico que trouxe essa ideia. Eu queria que você falasse um pouco desse tempo, da esperança que a gente tinha naquele tempo, da luta que foi para aprovar isso, e do que a gente está vendo agora. Conta um pouco, porque as pessoas precisam saber que o Brasil já foi diferente e pode ser diferente. Por favor. Esse movimento, Paulo, eu entrei dentro dele, ele já estava pronto, né? É o movimento da reforma sanitária. Né? O movimento da reforma sanitária, ele diz o seguinte, Paulo, olha, se não tiver alimentação adequada,
não existe saúde. Se não tiver água tratada, não existe saúde. Se não existir esgoto, não existe saúde. Se não existir segurança, não existe saúde. Se não houver transporte público adequado, não existe saúde. Se o trabalho não for seguro, se as condições de trabalho não forem boas, se a carga horária de trabalho não for ajustada, não existe saúde. Então, a reforma sanitária pensa a saúde na sua concepção, na gênese, para combater a gênese da doença, o princípio da doença. Então, esse é o movimento da reforma sanitária. Eu entrei na faculdade em 84, me apaixonei por esse movimento. E nós nos organizamos para a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né, em 86, que foi presidida pelo Dr. Sérgio Arouca. Foi a histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde, que demarcou, com 5.000 militantes em Brasília na época, os princípios do SUS, né? Porque antes, no Brasil, Paulo, nós tínhamos 2 categorias de pessoas, não sei se você lembra. Nós tínhamos os indigentes, olha que coisa feia, indigente, e as pessoas que tinham Seguridade Social, que era o INPS, que eram as pessoas que trabalhavam, que tinham os institutos. Então, uns tinham direitos, os outros não tinham direitos. Em 86, nós definimos que a saúde deveria ser um direito de todos. E fomos preparados para defender isso na Constituição, na Constituinte de 88. E em 88, nós conseguimos estabelecer um marco civilizatório, um marco decente, né, para todo o povo brasileiro, estabelecendo que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Estado é obrigado a promover a saúde, a dar as condições adequadas, garantias de saúde, de vida para as pessoas. Então, é um dever do Estado. Só que nesse mesmo movimento, Paulo, quando nós aprovamos isso, o artigo 196, esse setor incompetente, que é o setor privado na saúde do Brasil, ele não faz nada, ele só vive do público, já vive há muitos anos do público. Ele foi lá e conseguiu plantar um outro artigo, que é o 199, né? 199, que foi o seguinte, dizendo que a iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar. Né? Então, eles não aguentariam sobreviver sem os recursos do SUS. E, de fato, Paulo, o que aconteceu? Como a gestão da saúde ela passou praticamente para o município, e eles têm a maior parte das prefeituras, como você viu, o balanço foi muito ruim esse ano, né? Não tem gente com compromisso público. Quem ganhou as eleições do Brasil foi o centro que vive às expensas do dinheiro público, né? Então, eles usam o dinheiro público para financiar o setor privado. Então, eles vão lá e elegem os prefeitos, ao invés de fazer o serviço, de fazer o hospital, de fazer o ambulatório, de fazer o centro de exames, né? Ele vai lá e compra esse serviço particular pagando lucro com dinheiro público. Então, hoje, por exemplo, aqui em Campo Grande, que a gente tem estudo, Paulo, dos 100% dos recursos do SUS, 80% é destinado para compra de serviço privado, e só 20% fica na própria rede pública. Nossa, quer dizer, na verdade, ficou assim, o SUS, os recursos públicos viraram uma forma de subsidiar a saúde dos planos privados, que passam a parasitar os recursos do Estado. É isso. Paulo. Olha aí quem está chegando aí, ó. Olha quem está chegando aí, ó. A Lília entrou. A Lília entrou, professora Lília, doutora Lília, está aí. Estamos vendo aí. Dá para acender uma luz aí para ficar mais clara? Eita. Está ouvindo, Lília? Acho que ela não está no som ainda. Ela está sorrindo, muito simpática. E aí, Jonas, dá para ver o som dela? Eita. Vou tentar, peraí. Estamos ouvindo.
Então, Paulo, a saúde, assim, ela vem sendo desconstruída, a saúde pública, sabe? Estou ouvindo bem vocês. Nós também estamos te ouvindo. Ah, não dá. Deixa eu ver aqui. Dani, please. Sem som? Isso. Tá certo. Tudo bem? Olha, Jonas, temos mais um outdoor, é isso? Vamos colocar mais um outdoor, depois a gente volta. Eu vou pedir para você comentar o outdoor que a gente vai mostrar aí, porque assim você vai se integrando nesse programa, que está muito, eu estou achando muito interessante. Olha aí o outdoor que a gente mostrou ali, olha lá. Sou mulher, mas não fraquejada, só voto em quem me representa. Justamente uma mulher para comentar esse belíssimo outdoor que tem Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Explica aí, doutora Lília, fala disso aí, que é da importância desse outdoor e dessa questão feminina no Brasil de hoje. Boa tarde, ouvindo? Tudo ok? Tudo ok. Boa tarde. Olha, esse movimento Fora Bolsonaro, Paulo, é um movimento de todas essas ideias que o Bolsonaro representa. E uma delas é essa de que a mulher é uma fraquejada, né? Que a mulher tem menos direito, que a mulher o tempo todo é desqualificada. Então, quando chegou o Outubro Rosa, nós não tínhamos outra coisa a não ser dizer desse lugar que o Bolsonaro coloca as mulheres. Então, nós pensamos um Outubro Rosa diferente. E foi muito interessante porque esse grupo, a gente diz assim, nós vamos fazer outro outdoor. O número de pessoas que colaboram, que fazem a sua contribuição para que o outdoor possa ser feito é incrível. Então, é importante essa ideia desse movimento, a ideia de que existem milhares de pessoas e contrárias a esse projeto que o Bolsonaro a essa ideia equivocada que o Bolsonaro traz para a sociedade na busca de destruir direitos, de destruir a saúde, de destruir o meio ambiente, de destruir as mulheres, os negros, os direitos das crianças e adolescentes. Então, a ideia foi essa e foi, assim, super aceita. Isso foi mais legal. Que bom, que bom. Bem, nós já mostramos as nossas fotos, agora vamos conversar sem outdoors, porque também nós somos todas pessoas que não começaram a pensar a partir dos outdoors. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foram as eleições municipais no Mato Grosso. Como é que foi a oligarquia, se foi possível resistir, como é que aconteceu, porque nós estamos vendo, acabamos de contar os votos, acabamos de ver o que aconteceu nas câmaras municipais, nas prefeituras, como é que a gente viu? Vou começar pela Lília, depois você fala, Ronaldo. Como é que você viu aí? Olha, nós estamos em uma cidade aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma cidade que, para começo de conversa, é uma cidade que reside muitas pessoas de fazenda, tanto grandes proprietários, grandes latifundiários, como o povo que trabalha para essa camada social. É também uma cidade que depende do comércio. Paulo, nós temos 2 Havans em Campo Grande, sabe? 2 Havans. Então, o que significa essa cidade? É uma cidade de pessoas da direita dominando os espaços. Então, a política não foi diferente. Nós tivemos um prefeito que investiu massivamente na campanha, e durante as campanhas que a gente acompanhou do PT, com o nosso candidato a prefeito Pedro Kemp e vice-prefeita Heloísa Berro, nós vimos quantas unidades escolares e de saúde que não foram terminadas, que não foram concluídas, com dinheiro carimbado que veio para a execução dessa obra e não aconteceu. Então, o que a gente entende, né? Que o dinheiro que chega e que é aprovado pela Câmara dos Vereadores, para algum lugar ele vai, porque as obras não são concluídas. Então, a política aqui
é bastante dominada, né, por famílias antigas aqui, que vão se reciclando de vô para filho, para pai, para neto, para sobrinho, e assim vai fazendo uma grande direita baseada sempre nas mesmas pessoas, nas mesmas cartas marcadas. Assim que se coloca. Ronaldo, fala um pouco você aí também, complementa aí, tenho certeza que você tem algo para dizer também. Vamos falando aí, vamos trocando ideias sobre essa política do Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Então, nós temos que romper essa bolha, né? Ouvindo bem, ouvindo bem, ouvindo bem. Tudo bem? Então, Paulo, gente, a questão da política no estado do Mato Grosso do Sul é uma política que vem sendo, com o decorrer dos anos, assim, ela não é uma política transformadora para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ela vem sendo construída no sentido de favorecer as populações que são de famílias tradicionais, né? Ela não caminha no sentido de gerar serviços de qualidade de vida para as pessoas, saúde como um direito de todos, dever do Estado, né? Ela vê tudo como uma questão de lucro, né? Por exemplo, aqui a nossa água, que era pública, estatal, o ex-prefeito André Putinelli, ex-prefeito, ex-governador, ele transformou a empresa de água em uma empresa, ele privatizou a empresa de água. Né? Então, agora, a água é Águas Guariroba, é uma empresa particular. Então, aqui tudo, o que é um bem público, que é um direito de todos, a tendência aqui tem sido de fazer instrumento de geração de lucro dessas oligarquias que se organizam e assumem essas empresas, esses serviços, mas que são financiados pelo público e pelo povo, Paulo. Então, a saúde você pega 80% dos recursos e ao invés de você fazer o serviço, você repassa para o setor particular. Né? A educação simplesmente você não assume. Por exemplo, o prefeito esse ano pegou o orçamento tem que terminar uns 10 a 12 CEINFs. Ele pegou 0,15% do orçamento da lei orçamentária anual e falou que vai terminar todos os CEINFs com 0,15% do orçamento da lei orçamentária anual, da educação. É lógico que ele não vai terminar, então ele não vai terminar. Então, os CEINFs vão continuar sem serem concluídos. Para quê? As pessoas vão ter que pagar, se quiser deixar seus filhos sob cuidados do Estado, sob cuidados no âmbito de educação, vão ter que pagar. E quem não tiver como pagar, vai ficar em casa cuidando do filho e não vai poder trabalhar também. Então, aqui é um estado de desassistência, um estado só para gerar, usa-se a estrutura do Estado para beneficiar o setor privado, particular, as oligarquias centenárias que existem aqui dentro do nosso Estado. Não é para fazer bem-estar para as pessoas. Essa realidade tem que mudar nesse Estado. Tem que mudar. Como? Nós vamos ter que nos organizar politicamente para ter uma resposta. Né? O Estado é um Estado maravilhoso, nosso Estado é lindo, mas ele está sendo completamente destruído. Não tem educação, não tem saúde, não tem meio ambiente, Pantanal está sendo completamente devastado, estamos perdendo as águas, né? Não existe trabalho, porque a propriedade é predominantemente rural e é tudo fazendas, são fazendas imensas, não existe reforma agrária que divida essa terra, e você vê, Paulo, que mesmo com um estado que é agrícola, você sabia que nós ainda consumimos alimento do Ceasa de São Paulo, vem ainda alimento para cá, para os mercados ainda vem alimento que vem de fora, o Estado não produz, dizendo que o Estado é agrícola. Então, uma economia mal dirigida, uma economia que nem se autossustenta. A economia que poderia sustentar esse Estado, ela não é valorizada, é a pequena propriedade, é quem produz em agrotóxicos. E, além de tudo, produz usando veneno, Paulo, envenenando água, envenenando alimento, causando doenças que a gente nem tem condição de detectar, porque nós não temos exames, sabe? Depois não tem condição de tratar, porque não tem... Por exemplo, aqui é um estado que tem uma grande incidência de casos novos de câncer, né?
Então, as pessoas estão expostas a determinados riscos que geram doenças, depois você não tem nem como diagnosticar, nem como tratar a doença. Então, o que acontece no nosso Estado é uma política muito atrasada. Eu acho que essas oligarquias, elas tinham que ter mais responsabilidade com as pessoas. É uma questão de humanidade, de respeito pela vida humana. E isso não existe. Por quê? Porque simplesmente querem favorecer o lucro de alguns grupos de pessoas. É assim que eu tenho entendido essa realidade. Eu quero saber, a Lilian está conseguindo voltar? Está conseguindo voltar, que eu queria fazer uma pergunta para ela. Lilian, você está aí? Está conseguindo? Está conseguindo? Lilian? Bem, o que eu queria falar, perguntar para você, Ronald, está conseguindo agora? Está ouvindo? Eu queria falar o seguinte, a importância, que chama atenção, voltando para o outdoor, que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa dessa paisagem, vamos dizer assim, tem muita coisa, mas tem uma coisa maravilhosa na expressão, aquele fora Bolsonaro. Quando você vê tudo aqui, de repente você tem essa coisa política, qual a importância de falar, de colocar o fim do Bolsonaro, o encerramento do governo Bolsonaro como um objetivo? Eu queria que vocês falassem, eu queria que a Lilian falasse e depois você falasse, Ronaldo. Fala aí, Lilian, por que esse fora Bolsonaro? É uma coisa, assim... Abre o microfone, Lilian. O microfone, precisa abrir aqui, ó. Opa. Não está conseguindo? Consegui. Então, eu acho que a questão do marketing e das tecnologias, né, hoje tem uma importância fundamental nas nossas relações. E a gente entendeu isso quando a gente fez o Elinão, quando teve o Elinão em Campo Grande, foi o primeiro ponto de resistência que a gente conseguiu unir várias pessoas que estavam pensando de uma forma diferente, nessa forma avassaladora que vinha essa demanda do Bolsonaro. Então, no Elinão, Paulo, nós fizemos, chama Praça das Araras, aqui um lugar, e a gente fez uma caminhada. Nós e outras pessoas tivemos a ideia de cada um fazer o seu cartaz. Então, nós saímos às ruas com cartazes escritos fora Bolsonaro, ele não, ele não, ele não. Então, isso foi quando? Quando que foi isso, Lilian? Isso foi em setembro de 2018. Tá, na campanha. Então, aqui surgiu um ele não muito forte. Surgiu uma chamada que era ele não, que era o Bolsonaro. Isso foi para a internet, a gente fez várias inserções na internet, e aí, com o governo do Bolsonaro, isso ficou muito claro, que a gente precisa, né, colocar a nossa indignação e colocar a nossa opinião para os outros, porque aquela pessoa que está em dúvida, a hora que ela vê o fora Bolsonaro, ela fala, nossa, né, deixa eu pensar um pouco melhor, deixa eu refletir sobre isso. E aquela pessoa que é fora Bolsonaro, que não concorda com esses princípios do governo, que são desprincípios, né, que são absurdos, ela, ao mesmo tempo, diz, nossa, eu me identifico com essa ideia, isso aí tem a ver comigo, eu estou no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, numa cidade que tem bastante, vou falar uma palavra popular, bolsominions, né, tem bastante aqui, pessoal de direita, mas quando ela vê um outdoor que diz fora Bolsonaro, porque a gente quer mais vida, a gente quer meio ambiente, a gente quer respeito à mulher, a gente quer saúde, quando a pessoa vê isso, ela diz, espera aí, alguma coisa ainda está acontecendo, há uma esperança em a gente se indignar e se colocar contra esse governo que está aí, né, que é um desgoverno mesmo. É isso, a ideia foi essa, nasceu lá no Ele Não, a gente botou em alguns grupos de WhatsApp, são as minhas duas amigas que ajudaram a gente montar essa ideia, é a Carminha, que é uma assistente social daqui, e a Inês, que é uma psicóloga também do judiciário, e nós três dissemos, bom, a gente não pode fazer muita coisa, mas o pouco que a gente pode fazer são criar os outdoors. E a gente criou os outdoors. Então, vinha uma ideia do que estava acontecendo, por exemplo, as queimadas no Pantanal, a gente achou aquilo absurdo.
e a gente lançou o primeiro outdoor, foi das queimadas, os 40 mil hectares queimados em uma semana, os animais com as patinhas queimadas, e a gente fez o outdoor, e por incrível que pareça, Paulo, quando a gente colocou no grupo que a gente estaria fazendo um outdoor, que a gente estava pedindo doações, que o outdoor custava de 900 a R$1.000, só uma empresa que fazia, as outras todas se negaram, e a gente, em uma tarde, a gente conseguiu dinheiro para um outdoor. Então, para você ver como isso foi ao encontro da indignação das pessoas. As pessoas queriam dizer, eu participo desse Fora Bolsonaro que está queimando o Pantanal. Eu quero ver esse outdoor lá na Avenida Ceará, que foi onde a gente pôs uma avenida importante de Campo Grande. Então, a ideia é essa, é a gente continuar levantando essa bandeira da indignação, de que isso está equivocado, isso está na contramão, né, do sentido da vida. É isso. E assim, mesmo sabendo das mazelas políticas do Mato Grosso do Sul me pedem para repetir, Mato Grosso do Sul, às vezes eu esqueço, eu sou meio velho, eu sou do tempo que não existia todo Mato Grosso, era tudo Mato Grosso só. Eu queria que você falasse um pouco, Ronaldo, como é que a gente vê nesse momento que o governo está bastante desgastado, o governo Bolsonaro assim, sofreu derrotas importantes, está desmoralizado, o Trump, que era o grande protetor, né, já está tomando o caminho da roça, né, já vai embora. Como é que você vê isso e como é que isso se reflete aqui no Mato Grosso do Sul? Ô, Paulo, eu vejo o seguinte, que a esquerda não ganhou a eleição, mas o governo também não ganhou a eleição. Entendi. Né? Está tendo um reposicionamento das forças políticas no país, né? A direita aristocrática rural, né? Ela está assumindo esse controle, esse comando novamente do país, né? Através das prefeituras. Foi ela que ganhou essa eleição, né? Foi a antiga Arena, né, Paulo? Já que você falou que você é antigo, né? Quem ganhou a eleição esse ano foi a Arena, né? Foi o Partido da Frente Liberal, foram eles que ganharam, eles estão vivos, né? Então, na verdade, e é importante colocar, os militares foram derrotados, e eles estão derrotados. Sabe por quê? Dentro do meu campo da saúde, por exemplo, eles estão incompetentes. Por quê? O general não está dando conta de resolver o problema da Covid, então eles são muito ruins. Não é verdade? Então, vamos deixar claro, já que eles estão assumindo as questões, né, eles estão assumindo o comando, eles têm que ser responsabilizados também. Tiraram todos os médicos, todos os cientistas do Ministério da Saúde, botaram um monte de militar, tá lá. Essa derrota para a Covid, para mim, é uma derrota deles, tá? É uma derrota deles. Então, na verdade, Paulo, eu estou vendo assim que o governo não foi vencedor da eleição, nós também não fomos. Então, nós vamos ter que repensar uma forma de dialogar com a comunidade. Por quê? Porque esse governo também não representa a comunidade que está sendo oprimida, né? Ela votou em alguma coisa que ela não quer mais do mesmo. Ela não quer mais do mesmo. E nós vamos ter que aprender a dialogar como o Boulos conseguiu dialogar em São Paulo, né? Infelizmente, São Paulo não tem dado para a gente respostas muito boas eleitoralmente, né? Desde a época do Collor, né? Você lembra, né? Historicamente, São Paulo é um estado conservador, né? É um estado conservador, né? Agora, os outros estados responderam à altura, responderam e querem transformação. Erraram, mas não votaram mais no mesmo. Então, nós vamos ter que aprender agora a nos posicionar e formular novas propostas e assumir realmente questões de princípio, agir como nós falamos. Os partidos vão ter todos que se transformar no Brasil. Todos os partidos. Não vai, se você é um partido que tem uma natureza socialista, você não vai mais poder defender o setor privado dentro do setor público. Então, se você é socialista, você vai ter que assumir o teu viés de público, de fortalecimento do público. Se você é liberal, você também não deve ser liberal dentro do público. Eu conheço, Paulo, por exemplo, um monte de liberal dentro do setor público. Como que o cara é liberal e está dentro do setor público? Então, esse não é um liberal, esse é um chupim,
Não é verdade? É um cara que é um chupim, porque o liberal não vive do público, dentro do público. Ele é um cara que vive da sua própria autonomia liberal. Não é verdade? Então, na verdade, nós vamos ter... O Brasil está passando por uma reciclagem da política. Nós vamos ter que reposicionar, né, os atores e as ideias. Nós vamos ter que cada um se identificar e nós vamos ter que nos reposicionar e formular as propostas para as pessoas nas próximas eleições. Agora, uma coisa nós já sabemos, que esse Brasil nós não queremos. O Brasil da inflação, do desemprego, da fome, da doença, da falta de assistência, da falta de seguridade social, da falta de trabalho, da desumanidade, do desmatamento, do fogo. Gente, que país é esse que nós estamos vivendo? Do racismo estrutural, matando as pessoas em plena loja de supermercado, na frente de todo mundo. Que país é esse? É esse o país que o Brasil quer? Lógico que não. E esse Estado não está dando garantia de vida para as pessoas. Esse Estado não responde pela necessidade de estrutura. As pessoas não querem que o Estado faça nada para si. As pessoas querem que o Estado dê estrutura. As pessoas querem sair de casa com segurança, chegar com segurança. As pessoas querem sair de casa e não demorar 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Querem um transporte público de qualidade. As pessoas querem, se ficar doente, ter um serviço público de qualidade. Querem que as crianças fiquem em casa estudando e não trabalhando. Porque é assim que tem que ser. Então, nenhum desses governos dá essa garantia para o povo. As pessoas não querem mais do mesmo. E nós vamos ter que aprender a nos reciclar e formular e compor um novo projeto de Estado para o nosso povo brasileiro. É assim que eu entendo. Tanto no povo do Brasil, quanto aqui no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, nós temos ainda alguma coisa mais pegajosa, viu, Paulo? Que é a questão do conservadorismo, sabe? Do domínio da mídia, sabe? Do domínio da informação, dos meios de produção, né? Você vê aqui que tem bolsões imensos de comunidades, de pessoas que são agricultoras, que não têm terra para agricultar, e fica na periferia sem poder produzir nada, e outros que são fazendeiros, que não capina nenhum hectare por ano, ele não consegue cuidar nem do quintal, e tem lá 10 mil, 20 mil hectares. Então, existe muita desigualdade. E esses caras não produzem nem alimento para o Estado, nem para o supermercado do Estado eles produzem. E quando produzem alimento com veneno, produz alimento transgênico. Você vê, Paulo, a soja, que é um feijão altamente proteico, né, que poderia tirar a fome de muitas pessoas, nós não temos segurança de comer. O Estado é o maior produtor. Ele é feito com agrotóxico e é transgênico, eu não tenho segurança de comer. Então, o meu Estado não produz nada para mim, produz muito pouco para mim. A carne que o Estado produz. Quem é que está conseguindo comprar carne, gente? Que carne é essa? Para onde está indo essa carne? É só para favorecer os fazendeiros, para eles poderem exportar a carne? Então, esse país não é um país de acesso. Esse país que o Bolsonaro está colocando, que o Azambuja está colocando, esse não é um país para os sul-mato-grossenses, nem para os brasileiros. É um país para muito poucos. Então, a população ainda não entendeu isso, mas ela vai responder em 2022, porque tem mais 2 anos ainda. Ainda tem mais 2 anos de Bolsonaro para viver. Então, eu vejo assim que as pessoas vão ainda passar por muitas dificuldades e vão chegar em 15 de novembro de 2022 com muito mais maturidade para poder optar politicamente qual o projeto de governo que ela vai querer a partir de 2023. Bem, nós estamos, assim, infelizmente, chegando no final, mas, assim, temos, assim, tempo para... Você fez uma grande palavra aí, o doutor Ronaldo falou, então eu vou pedir para a Lilian Zeola fazer, assim, um comentário que seja um balanço do que nós vivemos, um balanço dessa experiência maravilhosa, eu repito, dos outdoors. Espero que ela exista sempre, espero que a cidade... Espero que esse exemplo vá para outros pontos do país,
as cidades têm que ser ocupadas, isso não pode ser instrumento só de opressão, tem que ser instrumento de liberdade. Então, aí, doutora Lilian, fala, por favor, e vamos... como é que a senhora vê, a perspectiva que a senhora vê, como é que a senhora vê essas eleições e a perspectiva que se abre para o país daqui para frente? Lilian, opa. Isso. Desculpa. Eu vejo que a gente avançou. Apesar da gente ter... Ontem eu estava assistindo lá o fantástico quadro lá do mosaico que virou o Brasil, né? O Brasil virou uma coxinha de retalhos, que nem a minha avó fazia a coxinha de crochê lá, cada uma de uma cor. Mas a esquerda, que até então estava adormecida e na sua zona de conforto, Paulo, precisou acordar. Os intelectuais, os trabalhadores, os políticos tiveram que acordar, porque o bom do Bolsonaro é que ele veio e deu uma surra em todo mundo, disse, agora eu vou destruir esse país. E a esquerda disse, não, peraí, vamos ver o que a gente pode fazer. E a gente começou a se organizar. Então, os outdoors, eles são uma bandeira, que significa que a gente já conseguiu 7 mil reais, um valor pouco, irrisório, mas em 3 meses as pessoas querem pagar para ver um Fora Bolsonaro, porque isso não sai na televisão, isso não sai no jornal, isso não sai na cidade, na sociedade. Então, o que o outdoor fez? Ele rasgou essa sociedade e disse, não, existe aqui uma resistência sim. E eu quero agradecer também o presidente da CUT, o senhor Wilson, que nos ajudou e que bancou a logomarca. Então, não é uma ideia, é uma ideia que proliferou e que veio ao encontro do desejo, do anseio de todo mundo que entende um pouco de política, de dizer, peraí, agora a gente precisa fazer uma política assim, além de uma política partidária, uma política contra esse governo Bolsonaro. Não só no nosso município, no nosso estado, mas de uma forma para que o Brasil saia dessa treva que a gente entrou nesse mandato do Bolsonaro e tudo que a gente está vendo a desconstrução disso. Eu acho que a gente avançou sim, a gente estava bastante adormecido, a gente avançou, a esquerda acordou, exemplo disso é Marília, é Boulos, é Erundina, é Manu, exemplo de que as pessoas foram chacoalhadas pelo não quero mais esse país, fora Bolsonaro. E eu fecho aqui as minhas palavras, agradecendo a vocês, agradecendo aos telespectadores do 247, que são maravilhosos. Escutar o 247 faz a gente se identificar, dizer isso, né? É uma questão mais inteligente do que está posto. E agradecer as pessoas que lá na sua colaboração, disse assim, poxa vida, esse outdoor me representa, eu vou aqui colaborar com essa quantia, porque eu não tenho espaço para fazer isso, eu não tenho onde gritar fora Bolsonaro. E os nossos outdoors, Paulo, eles gritaram pela cidade toda fora Bolsonaro. E a gente está fazendo mais um, que vem agora na outra semana, que vai sair mais um, e a gente não consegue parar, porque a pessoa fala, eu quero ajudar, eu quero colaborar, onde vai ser o próximo? Muito bom. Então começou de uma ideia, de uma brincadeira, e virou uma manifestação de indignação da esquerda em Campo Grande. Eu acho isso um momento e um espaço maravilhoso, e agradeço até você nos dar esse espaço. E outras cidades do interior ligaram para a gente, olha, a gente quer fazer aqui, como que a gente faz? A gente diz, a gente faz assim, a gente explica. E várias cidades não conseguiram. Dourados é uma delas, Dourados está proibido de fazer. São Gabriel do Oeste foi proibido de fazer, levantou um outdoor lá, os fazendeiros foram lá e cortaram o outdoor, derrubaram o outdoor. Então, não é brincadeira. É um espaço democrático que a gente briga por ele. É isso. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Obrigado, parabéns, muito bem. Vamos voltar mais aí. Boa sorte aí. Mande sempre notícias dos outdoors.
que eles fiquem cada vez melhores, com mais apoio. Até logo. Tchau, tchau.